Tempo de meia-vida. O que é tempo de meia-vida? Bom, se a gente tiver uma certa quantidade aqui de um material radioativo, esse material radioativo ele vai sofrer desintegrações. Desintegrações que ocorrem devido à emissão de partículas, por exemplo, de partícula alfa. Toda vez que ele emitir uma partícula alfa, o átomo X que está aqui vai se transformar num outro átomo Y, certo? Então aqui, se a gente estava aqui cheio de X, depois de um certo tempo a gente vai ter X e Y, porque alguns desses X vão ter emitido partícula alfa. Vamos supor, só para ilustrar, que esse X tenha número atômico 100. Então o elemento Y, que vai ter 2 prótons a menos, é o elemento 98, certo? E ainda sobraram alguns outros X aqui. Isso é uma desintegração, tá? Cada elemento tem um tempo médio de meia-vida. O que é esse tempo de meia-vida? É o tempo gasto para que um certo material radioativo sofra decomposições ou desintegrações radioativas até que atinja-se a metade da quantidade inicial desse elemento. Exemplo ilustrativo apenas. Então vamos supor que aqui a gente tenha o elemento X, 1, 2, 3, 8, 9, 10, tá? Ele vai sofrer desintegrações, ele vai emitir partículas alfa, que são 2 prótons com 2 nêutrons, né? E aí ele vai se transformar em Y. Depois de um certo tempo, 5 desses X, 1, 2, 3, 4, 5, terão se transformado em Ys, tá? Y, que é o elemento que tem 2 prótons a menos do que o X. Se o X tinha 100 prótons, o Y tem 98, tá? Apenas para ilustrar. Nesse momento em que 5x viraram Y, sobram aqui outros 5x, concorda? Tinha 10x. Depois de um tempo, a gente vai ter 5y, 5x. O tempo gasto para que atinja-se a metade da quantidade inicial devido a uma desintegração radioativa é chamado de tempo de meia-vida. Muitas vezes simbolizado assim, às vezes ele é simbolizado com a letra grega tau, tá? Ou com índice meio aqui, né? Tempo de meia-vida. Às vezes no tau não tem o meia-vida, mas isso é o tempo de meia-vida. É o tempo gasto para que uma amostra de material radioativo sofra desintegrações até que a sua massa seja igual à metade da massa inicial. Vamos para um exemplo real. O sódio, que você já conhece, tem número atômico 11 e número de massa 23, não é radioativo, mas existe um isótopo do sódio que é o sódio 24. Esse sódio 24, ele é radioativo e ele tem um tempo de meia-vida de 15 horas. O que significa isso? Significa que se eu tiver uma amostra com 1000 gramas de sódio 24. Tempo zero. Comecei a marcar agora. Tá? Daqui a 15 horas, a massa de sódio 24 será metade da massa inicial, será 500 gramas. Tá? Ah, e os outros 500 gramas? Os outros 500 gramas viraram outra coisa, que são os produtos que esse sódio vira após se desintegrar. Tá? Mas aí, então aqui sobraram 500 gramas. Mais 15 horas, o que vai acontecer depois de mais 15 horas? Depois de 15 horas, é o tempo de meia-vida, a gente vai ter uma massa aqui de sódio 24, que é igual a metade da massa inicial nessas 15 horas, que será 250 gramas. Mais 15 horas, a massa de sódio 24, de sódio que ainda é radioativo, né, do sódio 24 aqui, será 125 gramas. E assim sucessivamente. Tá? Então, resumindo, tempo de meia-vida é o tempo para que
a massa restante do material radioativo seja igual à metade da sua massa inicial. E nesse decaimento aqui do sódio, ele emite uma partícula beta negativa. Então quer dizer que o número atômico vai aumentar. Então depois de um tempo vai aumentar em uma unidade. O sódio é 11, vai ter um companheiro dele aqui que é o magnésio, que é 12. Tá? Então vai ter ao final sódio e magnésio. Com o passar do tempo a gente passa a ter uma concentração maior de magnésio do que de sódio. Tá? Depois a gente vai fazer exercício sobre isso. Mas vamos supor que num exercício qualquer, você não vai ficar contando de metade em metade em metade. Quando forem 2 ou 3, dá para fazer isso. N é igual a N0 dividido por 2 elevado a x. O que é isso? A quantidade inicial dividida por 2 elevado a quantas meia-vidas que se passaram. Vamos aplicar esse cálculo no exemplo de cima. Tá? Qual que é a massa inicial de sódio? Eu falei que era 1000 gramas. Tá? Dividido por quantas, 2 elevado a quantas meia-vidas se passaram? No exemplo anterior, voltando aqui, ó. No exemplo anterior foi uma meia-vida, 2 meia-vidas, 3 meia-vidas. Então, dividido por 2 elevado ao cubo. Foram 3 meias-vidas que se passaram. Então, é igual a 1000 dividido por 8. Quanto que é 1000 dividido por 8? 125 gramas, né? Aqui a massa aqui em gramas que eu tinha usado. Então era isso, e agora vamos para os exercícios. Lembrando que nos exercícios eu vou dar sempre uma resolução comentada, falando de vários outros aspectos que não foram tratados aqui, porque o objetivo era um resumo, né? Que ficou até longo, mas acontece, beleza? E lá nos exercícios a gente vai falar de fissão nuclear, de fusão nuclear, de tempo de meia-vida, de radiografia, de efeitos da radioatividade no nosso organismo. Tá? Então assista também às resoluções dos exercícios. Bons estudos, dúvidas, escrevam no fórum de discussão. Aí eu gostaria de deixar um parênteses aqui, porque eu não vou apagar a aula toda para refazer. Na aula 2, eu escrevi Röttingen, porque eu acabei me confundindo com o nome de uma cidade da Alemanha, que é Röttingen, mas o nome do descobridor dos raios X, que é até uma unidade de medida, não tem isso aqui. Tá? O nome dele é Röttingen. Na hora de falar eu acabo pronunciando. Tá? Ou então também pode ser escrito com trema aqui, Röntgen. Ok? Só uma correção que na aula anterior está escrito assim. Obrigado, boas aulas, bons estudos.